Agora, uma outra coisa também. A pequena taça do mundo, o Corinthians de 53... Eu quero falar dessas coisas. Tricampeão, então. Mas esse torneio de 51 teve alguma relevância, assim, na época, aqui mesmo, assim? Aqui teve uma força. E sabe quem valorizou muito também? O dossiê mostra quem chamava de mundial, tal, os uruguaios. Porque os uruguaios estavam naquela vibe de terem sido campeões em 50, então o Nacional do Uruguai era o campeão deles. Então o Uruguai tinha essa coisa. E lá no Uruguai, se você olhar, o Uruguai usa 4 estrelinhas, porque o Uruguai conta os torneios olímpicos de 24 e 28. Daqui a pouco chega um fax lá. Por isso que é a Celeste Olímpica. Tem ali uma... Daqui a pouco chega um fax lá também. Essa pergunta que o Alan fez é interessante. Eu me ligo muito nisso. A gente pode destrinchar isso em 2 assuntos, geral e Corinthians. E você como historiador, que o futebol no Brasil parece que nasceu em 1960, na década de 60. As outras décadas, eu vejo que meio que é menosprezado. Década de 30, 40, 50, é meio menosprezado. Contam a partir dos títulos do Santos, do Pelé. De 62, 60. Antes disso, fica tudo meio que empoeirado, aí como se não valesse nada. Como que é isso? Você vê, por exemplo, aquela lógica de que fala assim, não, o campeão da Europa com o campeão da América, quem ganhar na prática é campeão do mundo. Embora oficialmente não fosse, porque a FIFA não podia. Mas no mundo só tinha futebol de clube na América e na Europa. Você podia botar a Oceania, a África e a Ásia, eles não iam, né? No Brasil aconteceu algo parecido. Antes tinha o torneio Rio-São Paulo, que era só os clubes do Rio e de São Paulo, e que, em tese, e você vê muitos jornais antigos, eles davam esse título honorífico que deram de campeão do mundo para o Palmeiras. De campeão brasileiro. Campeão do Brasil. Quem ganhava o Rio-São Paulo. Mas isso não era um preconceito contra os outros centros? Rio Grande do Sul, Minas Gerais? Mas não chegariam, né? A gente tinha o campeonato de seleções. Esse sim, existia o Campeonato Brasileiro de Seleções. E esse jogador dava sempre Rio e São Paulo. Era muito centralizado. Mas nem o Cruzeiro tinha um timão, né? O Cruzeiro foi aparecer nos anos 60. Nos anos 60, né? Se você pegar mesmo confrontos, o intercâmbio era muito raro. Os jogos com gaúchos e mineiros, isso tem a ver com os estádios que foram construídos, né? O Mineirão em 65, o Beira-Rio em 69. Chegou um momento que não dava, não por acaso em 66 o Cruzeiro ganha do Santos do Pelé, a Taça Brasil. Em 67 o Rio-São Paulo é ampliado para o Robertão. Aí entram mineiros, gaúchos. E o Bahia também. Baianos, paranaenses e em outro momento, pernambucanos. Os campeões desses estados. Nós sempre tivemos problemas muito... aqui a geografia é complicada. Né? Até hoje é complicado para o Fortaleza jogar um campeonato brasileiro, uma Libertadores. Ele está toda hora subindo e descendo. País continental, o Bahia. Né? É complicado. Você imagina isso aqui em 1950. O que não era? Para trás. Para você se locomover. Então, em termos de clubes, a coisa era incipiente. O mundo não era do jeito que a gente... Quais eram os hoje, grandes né? torneios? Esses torneios internacionais que o Alan falou, da década de 40, 50, as taças daí... A pequena taça do mundo, o Corinthians campeão. Esse nome já não ajuda, né? Em cima do Barcelona, tem o torneio Roma, do Barcelona. Do Atlântico, não sei o quê. Tinha muito torneio, né? Eram tentativas, né? Eram tentativas, mas muito esporádicas, às vezes sem sequência. A própria Copa Rio teve 2 edições, a segunda que o Fluminense ganhou já não é tão prestigiada quanto aquela do Palmeiras. Então faltava sequência, faltava... Sabe o que faltava? Faltava um mundo globalizado. O mundo não era desse jeito. Eu mesmo, em 77, quando eu me tornei corintiano, aos 9 anos de idade, eu brinco, mas meio que falando sério, porque hoje tem aquela história, o Paulistinha, ganhou um Paulistinha. Aquilo não foi um Paulistinha. Aquilo era o nosso mundo. Nós somos campeões do mundo. Nós somos campeões do nosso mundo. Nosso mundo era aquilo. Não tinha comunicação, não tinha internet, dificilmente alguém tinha carro. Quando ia para o litoral era sempre Santos, podia ser Guarujá, podia ser tudo, estava indo para Santos. O resto era muito longe, né? As pessoas não tinham telefone em casa. A garotada não namorava tão cedo. Era um outro mundo, né?
Então, é razoável você pensar que a pessoa se sentisse satisfeita dentro daquele mundinho dela. E hoje não, hoje a gente está falando de globalização, hoje a gente está falando de torcida do Manchester aqui, do Arsenal aqui, a garotada veste 2 camisas, compra produto com escudo de clube internacional. Precisei ficar patrulhando meu filho quando era pequeno. Eu falava, você não tem que dar royalty para gringo nenhum, teu time é campeão do mundo. Mas era uma resistência. Né? Então é um mundo totalmente diferente. Aí a gente se pergunta, mas tinha esse conceito de campeão do mundo lá em 51? Não com a força que tem hoje. Hoje é absolutamente não fazia muito sentido, né? Não fazia. E as pessoas também, você estava falando das pessoas que torceram para o Palmeiras, não sei se vocês conviveram, mas meu pai ainda é de uma geração que torce para time paulista, contra carioca. Meu avô é assim, ele torce então, ele é São Paulino, mas torce para o Palmeiras, torce para o Corinthians. Eles tinham essa coisa ele é assim. Que a gente não tem, era um outro jeito de ver a vida. Isso. Torce para brasileiro ou contra estrangeiro. Isso. Então, por isso, então, que esses títulos da década de 40, de 50 ficam meio apagados, não tem o peso que tem. Ficam apagados porque as pessoas se vão, né? Os grandes craques, esses times de todos os registros também não eram tão bons. Você não tem vídeo, não tem... Se bem que eu, modestamente, eu acho que eu acompanhei melhor a carreira, por exemplo, do Neco, que jogou no Corinthians de 1913 a 30, do que o meu avô. Porque na época do meu avô, ou ia para o estádio ver, ou você não via. Eu tenho uma visão, pelo menos teórica, da carreira do Neco, maior do que a que meu avô teve. Ele mal tinha o rádio, e na época do Neco nem rádio tinha. Né? Então, é difícil você comparar esse tipo de coisa. Agora, uma pena, outra encrenca é esse negócio de time de todos os tempos. Né? Vai fazer o time de todos os tempos. Difícil. Aí eu acho engraçado isso, porque jornalista, a gente sempre tem que votar, né? Ouvem a gente, aí você vota em 11. Aí o cara te manda um e-mail lá, um WhatsApp, né? Ou bota do Twitter, o senhor esqueceu os seguintes nomes, 2 pontos. Aí ele lista 15. Aí, se são 11 no time, né? Não fica me mostrando quem faltou. Me diga quem eu botei aí que você tiraria para botar. Aí é mais complicado. Se é o time de todos os tempos, eu só posso votar em 11. Claro. Como é que o cara me manda uma lista de 15 pedidos que eu esqueci? Não faz sentido. 4 suplentes. Ô, professor, a Libertadores não valia para nós o que vale hoje? Isso eu peguei. Eu acho que essa coisa da Libertadores foi gradativa. Primeiro porque você não tinha transmissões diretas de todos os jogos. Como era nessa época aí? Para você ter uma ideia, quando o Flamengo foi campeão em 81, quem fez a transmissão foi a Record. A Record fazia a transmissão dos jogos. Foi em cima do Cobreloa, né? Do Cobreloa. Não era prioridade. 77, o Corinthians disputa a primeira Libertadores, o Oswaldo Brandão, que era o técnico, vem a público e diz, ainda bem que caímos fora, agora podemos nos dedicar ao Paulista, que é o que todo mundo quer há 22 anos. Né? O próprio evento Libertadores era um negócio muito diferente do que é hoje em relação à premiação, não havia foco, dava renda quando o brasileiro jogava lá, quando o time estrangeiro vinha jogar aqui, ninguém vinha ver. Claro que houve uma evolução. Não tinha interesse, o povo não ia. Falava, não vou nesse jogo, deixa para ir no final de semana. O próprio Santos do Pelé deixou de ganhar mais Libertadores porque ele priorizava as competições internas e as excursões. É verdade, para fazer amistoso. Então, mas por exemplo, na década de 60, o Santos, quando ganhou essa Libertadores do Peñarol, foi muito comemorado, assim? Ou... Não, foi um feito, mas era uma coisa ainda muito recente, muito distante. Chamavam de Taça dos Campeões da América, depois virou Libertadores, né? Uma coisa mais... Não era uma prioridade. Comemorava-se o título paulista. Naquele conceito das pessoas, né, valorizarem. Aqui em São Paulo. Mas, por exemplo, se a gente for para a Argentina aqui, eles já tinham essa paixão pelo campeonato. Essa é uma coisa até cultural, né? O brasileiro, ele fica meio de costa para o resto do continente, né? Todo mundo é irmão, a gente é primo, né? Até por falar uma outra língua, questão do idioma. Então, por muito tempo, a gente enxergou a Libertadores como uma não prioridade, embora tenha uma sequência disso. Quando o Flamengo retoma com aquele time que tinha, já é importante. Quando o Grêmio ganha, é claro que o Colorado também vai querer.
E Começa a quando o rivalidade. São Paulo ganha, Aí revolucionou. aí eu acho que é um Revolucionou. marco. É um marco. Aquela Libertadores do São Paulo é um marco. Eu concordo plenamente. Ali a gente viu de perto, né? Estamos O em São tamanho Paulo. que era ganhar Porque aí Libertadores. começou a cobertura, É. Também, transmissão, também. vai jogar no Japão. Isso. E aí, Embora a Libertadores de 92 do São Paulo também não tenha sido um evento Rede Globo. Foi a Rede OM Brasil, que passava na Gazeta, Na Gazeta. com Galvão Bueno. Galvão Bueno. Com Galvão Com Bueno. o Gamboa as emissoras perdendo não tinham pênalti. interesse, É. né? As grandes Não emissoras, a tinha aquele Globo, né? Vamos interesse falar. comercial. E eu lembro que naquela campanha o São Paulo perde um jogo. Foi do Criciúma. O São Paulo jogava É. com time Porque reserva. o Tele botou reserva que tinha o Palmeiras pelo Paulista Isso, ou pelo pelo Paulista, Brasileiro. Que era É, dois eu acho tipos. que Era a pelo- final do Paulista. É. Então aí se dividiu. É que a final do Paulista foi em dezembro. Acho que aquilo ainda era. Ah, é verdade. pelo- O Paulista era no segundo acho que semestre. era, mas acho que era clássico de turno do Paulista. E a gente sabe que tem um peso até hoje. Então, né? Outro mas- dia aí